Amada igreja, presente na santa paz do nosso Deus poderoso. Amém? Aleluia. Também cumprimentos aos nossos irmãos internautas que sempre estão aí, ligados na palavra, nas transmissões daqui da igreja DEF, Vila Franca de Xira. Aleluia. Glória a Deus. Sabemos que hoje é culto de ensino e, como sempre eu digo aos irmãos, que é a continuidade da lição da nossa escola bíblica, que é lecionada no sábado. Vamos continuar com a lição de número 19, que agora é o término com a lição número 20. Aleluia. Glória a Deus. Já está ali no telão. Então, a lição número 20 tem o tema que já foi dito aqui pelos nossos irmãos. Glória a Deus. Lição número 20, a cura divina e os seus desafios atuais. Aleluia. Glória a Deus. O textuário diz: Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103 e o verso 3. Eu creio que o professor do sábado, ele com certeza deu uma pincelada no nosso textuário, mas para os irmãos que não veio, aleluia, o que o nosso textuário quer dizer? Ele quer dizer que o Senhor primeiro, Ele perdoa. E o que significa iniquidade? Eu acho que os irmãos, todos nós conhecemos que iniquidade significa pecado, erro, falha, transgressão, ou melhor, falta com Deus, né? Então o Senhor, o salmista está escrevendo e dizendo que o nosso Deus, Ele quem? O nosso Senhor, o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, primeiro, Ele perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e também sara todas as tuas enfermidades, as tuas doenças, tanto visível, que mais na frente nós vamos ver alguns exemplos de pessoas que ficaram leprosos, coxos, cegos. Então, primeiro o Senhor cura, perdoa, e esse perdão que o Senhor Ele dá para nós é o perdão da alma. Então, Ele sara primeiro por dentro, para depois continuar fazendo a sua obra no corpo físico. Então, nosso textuário quer dizer que o Senhor primeiro, Ele nos perdoa, sara nossas enfermidades que está dentro, está na alma, está nos sentimentos, né? Então o Senhor primeiro, Ele sara a nossa vida por dentro, nos transforma. Verdade prática diz: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. A nossa leitura bíblica em classe, ela traz, deixa eu ver se eu consigo passar. Ela traz Isaías, que foi lida aqui pelo nosso evangelista Iax. Ela mostra Isaías profetizando no passado, o profeta Isaías, que viria um que faria essa obra redentora do Calvário, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a qual nós estamos aqui reunidos nesta noite
por causa dessa obra redentora no Calvário, que o nosso Senhor, como foi pregado pelo profeta Isaías lá, aleluia, há anos atrás. E também em Mateus 8, nós podemos ver a profecia que o profeta Isaías, lá no passado, ele profetizou sobre o nosso Senhor, se cumprindo, né? Então é por isso que foi no Calvário que o nosso Senhor, aleluia, fez a grande obra para que nós pudéssemos estar neste lugar, adorando e exaltando o seu nome. Glória a Deus. O objetivo geral da nossa lição, tanto a de sábado quanto a de hoje, diz assim: esclarecer que a cura divina acontece hoje. Então, possa ser que hoje, neste lugar, o nosso Deus, o nosso Senhor possa curar, fazer prodígios e maravilha em nosso meio. Objetivos específicos, sabemos que estudamos no sábado os 2 primeiros tópicos, e agora na terça nós vamos estudar o 3º tópico, que diz refletir sobre a cura divina e os seus desafios atuais. Aleluia. O ponto central diz: a cura divina é para hoje. Como eu falei, agora no nosso objetivos, então possa que Deus, e eu creio, irmãos, nós não podemos estar aqui estudando a palavra, nós não podemos estar aqui conhecendo a palavra e não crer nos milagres de Deus. Então, quando eu comecei a ler a lição, quanto a de sábado, e a de hoje que eu ia lecionar, nós podemos ver que muitos não creram. E nos nossos dias atuais, tem muitos que não crê no milagre, não crê na cura. É por isso que o Espírito Santo, ele fala através dos homens de Deus, dos pastores, dos evangelistas, dos diáconos, quem prega, quem faz evangelismo, que Deus ainda cura, que Deus ainda faz milagre, irmão. Então, nós temos que sair daqui dessa aula hoje entendendo, como o nosso ponto central diz, que a cura divina é para hoje. Aleluia! A cura divina foi no passado, foi nos tempos dos apóstolos de Jesus, e ela continua seguindo. O nosso Senhor continua fazendo a sua obra, e eu creio, irmão, nós devemos crer que Deus ainda faz, aleluia, que ainda faz cura. A introdução diz: assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão a tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Aleluia. Eu me alegrei muito, irmão, estudando essa lição. E ver, todos nós sabemos que Jesus, ele se tornou homem, se tornou carne. Ele se tornou uma pessoa assim como eu e como você. Sentindo dor, tinha emoções. Apesar de ele ser 100% Deus, ele era 100% humano. Então, o que você sente, o que você, aleluia, passa no dia a dia, esse que fez a grande obra redentora no Calvário, ele também passou, irmãos. Aleluia, e eu me alegrava e vendo, porque aqui a nossa introdução diz que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, aleluia. Só isso, irmão, aqui é motivo de você todos os dias, todas as horas, todos os momentos, estar glorificando, exaltando, aleluia, porque você tem saúde, porque o nosso Senhor, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades.
E mais, o caráter e a compaixão de Jesus permanece imutável. Então, assim como no passado, aleluia, é imutável no presente, aleluia, é imutável. E eu creio, porque nós temos promessa de um dia receber o corpo a qual o nosso Deus, o nosso Jesus recebeu, aleluia. E aí nada disso, nada dessas enfermidades nós vamos conter, porque receberemos um corpo igual de Cristo, um corpo santo e glorioso para a glória e louvor de Deus, o Criador de todas as coisas. Aleluia. Vamos passar para o nosso tópico de número 3. Eu acho que passou um subtópico. Aleluia. O nosso tópico de número 3 diz a cura divina e os seus desafios atuais. Primeiro subtópico, as doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado. Pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequência direta do pecado. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas particularidades. Aleluia. Então, irmãos, a nossa lição, como é uma lição acerca de doenças, sobre enfermidade, ele vem dizer aqui que as enfermidades nos dias de hoje torna maior sofrimento ao ser humano, e é bem verdade. Uma casa que não tem saúde, uma casa que tem alguém enfermo, podemos ver que não é uma casa normal, porque traz dor, tanto física como psicológica, né? Então, aqui o escritor coloca e diz, são as causas de maior sofrimento ao ser humano. Eu convivi na minha casa com meu avô, ele sofreu uma enfermidade, ele paralisou um lado, e lá no Brasil se chama derrame, e ali o meu pai começou a cuidar dele, desde quando ele sofreu essa enfermidade. E tinha dias que o papai, a minha esposa ali, sabe, que nós íamos para lá, e víamos que o papai estava cansado, sobrecarregado, às vezes oprimido. Papai, às vezes, faltava entrar em depressão. Por quê? Porque ter uma pessoa enferma dentro de casa não é fácil. Não é fácil. Então traz dor, traz sofrimento para o ser humano. Elas são consequência direta ou indireta do pecado. Pois se não existisse o pecado, não existia enfermidade. Então, irmão, o que o nosso escritor da revista quer nos ensinar aqui nessa parte que ele diz, elas são consequência direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existia enfermidade. Eu quero trazer aos ouvidos dos irmãos que, desde o princípio, porque quando Deus criou o homem, criou os animais, fez a terra, Ele criou tudo santo, tudo perfeito, não teria nada de enfermidade. E aqui o escritor diz, elas são consequência direta do pecado. Por quê? Porque lá no passado, nosso pai falhou com Deus, errou. É consequência do pecado porque o nosso pai falhou. E a Bíblia diz que nós herdamos do nosso pai. Eu vou ler aqui em Gênesis 3, se os irmãos quiserem abrir a sua Bíblia. E nós vamos ver aqui
Gênesis 3:17, que diz, para nós entendermos: e Adão disse, o primeiro homem da terra: porque destes ouvido a tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Então, podemos ver aqui que é lá desde o início. Foi uma palavra liberada, irmãos, não foi do homem. Foi uma palavra liberada do Deus Altíssimo, do Criador de todas as coisas. Mas aqui nessa lição nós vamos entender que a terra, por uma palavra de Deus, recebeu essa herança, mas no Calvário, aleluia, isso foi estipado, isso foi executado, aleluia, através do nosso Senhor Jesus, do nosso Salvador. Isso é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Então, para que nós venhamos entender desde o princípio, tem uma palavra liberada da boca de Deus, que disse para o primeiro homem, que maldita é a terra por causa da tua falha. Por causa de quê? Por causa do pecado, por causa do erro, por causa da desobediência a Deus, por causa da desobediência à sua palavra, irmãos. Porque o nosso pastor João Paulo, o pastor Roger, o nosso pastor presidente está aqui em cima, irmãos, vamos ler a palavra, vamos ser obedientes à palavra, vamos fazer conforme está escrito na palavra de Deus, porque se a gente desobedecer a palavra de Deus, irmãos, eu te digo com toda clareza e certeza, que vai vir consequência, porque o nosso Deus é um Deus de amor sim, mas também Ele é um Deus justo e de justiça, louvado seja o nome do Senhor. Muito cuidado, irmãos. Vamos ter cuidado. Mas o escritor diz, mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências, sim, do pecado. Então não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas particularidades. Então, aqui ele quer nos ensinar que nem todos os que estão enfermos, nem toda doença é consequência do pecado. Nós vamos ver aqui em João capítulo 9, para nós entendermos, João 9, que diz, João capítulo 9, do 1 ao 3, diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, mestre, quem pecou? Quem pecou a ele? Quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, olha, nem pecou ele e nem seus pais. Foi assim, para se manifestar nele a glória de Deus. Então, irmãos, como diz aqui, não pode generalizar. Tem enfermidades, sim, que vai chegar, mas é para que o nome de Deus seja glorificado, exaltado, engrandecido, né? Isso é um exemplo de alguém que estava enfermo sem pecado. Agora nós vamos ver de alguém que Jesus curou na sua época, que estava enfermo por consequência de pecado, que se encontra no livro de João 5, no mesmo livro. Capítulo 5 é uma referência da nossa revista. E o verso 14, aleluia, que diz assim, depois Jesus encontrou-o no templo e disse, eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, né? Então aqui a referência diz
que Jesus encontrou aquele homem que ele foi curado, que ele era coxo, não andava. Aleluia. E disse: olha, vai, porque essa enfermidade aí foi de pecado, foi de erro, foi de desobediência a Deus. Aleluia. Agora tu está sã e vai em paz e não peques mais, porque possa que suceda coisa pior da que a enfermidade que tu tinha. Então há enfermidade que é para a glória de Deus. Há coisas que acontecem na vida do crente, principalmente, que é para glorificar o nome do Senhor. E mais na frente nós vamos ver que devemos discernir, devemos ver se Deus está punindo por conta do pecado, ou se Deus, aleluia, colocou aquela enfermidade ali para que o seu nome seja exaltado, seja glorificado e engrandecido. Aleluia. Então não podemos generalizar, visto que cada caso tem as suas particularidades. Então, cada caso é um caso. Nós vemos cada coisa, principalmente no Brasil, de situações que a pessoa está ali enferma e a igreja se reúne, ora, busca, mas não é a vontade de Deus. A pessoa às vezes errou, falhou, gravíssimo a Deus, contra a sua palavra. E por conta de estar oculto, não manifestou a sua falha, o seu erro, aí acontecem as enfermidades. Eu estava vendo um testemunho essa semana, de um pastor lá no Brasil, que a pessoa era uma mulher que era usada em profecia, era usada em línguas, em cura, em milagres, tudo dentro da igreja, e imediatamente, do nada, a mulher ficou enferma. E o pastor foi pregar nessa dita igreja, que essa mulher era líder do círculo de oração, foi pregar na dita igreja, e o pastor convidou para esse pastor ir até a casa dessa senhora, porque ela era uma mulher usada por Deus, cheia de Deus, e se encontrava crítica, estava enferma. E ele começou a orar lá, orando, aquela oração formal, e ele percebeu que tinha algo errado. E ele saiu um pouco e foi orar a Deus, pedir a Deus: Deus, o que acontece? É uma mulher que era usada, fazia isso e aquilo. E Deus revelou para ele, por conta de pecado, de erro, que aquela mulher se encontrava naquela situação. Então, irmãos, não devemos digerir qualquer coisa que venha aos nossos ouvidos. Devemos blindar a nossa mente, os nossos ouvidos, porque estamos vivendo os últimos dias. E temos que buscar a Deus verdadeiramente para ver se é de Deus ou se não é. Aleluia. Se é a mão de Deus ou se não é. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Segundo subtópico: as enfermidades entre os crentes. Que nós vamos ver que nem todos que eram cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, fazia grandes maravilhas para Deus, foram curados. Então diz assim: grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um dos desafios, às vezes, fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. 2 Coríntios 12, versículo 7 ao 10. E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Vemos lá em Gálatas que ele expressou. Timóteo tinha um problema no estômago. Paulo deixou Trofimo doente em Mileto. Então, irmãos, aqui nós podemos ver que nem todos, irmãos, recebem a cura. É homem de Deus, é mulher de Deus, é cheia da presença de Deus, faz grandes obras para Deus. Mas devemos entender que nós estamos
sobre a direção do nosso Deus, do nosso Jesus. E o nosso Deus, irmãos, coloca na sua mente que Ele faz a hora que Ele quer, com quem Ele quer. Ele opera no momento que Ele quer, aleluia, porque Ele é Deus, é Ele que é Deus da igreja. Aleluia. Eu quero trazer um exemplo aqui, que se encontra lá em 2 Reis, para nós termos uma ideia. 2 Reis 13, 14. Vamos ver que até profetas, homens, aleluia, que foram usados por Deus, não foram curados. 2 Reis 13, 14. Ou vice-versa, homens que eram orgulhosos, homens que não temiam a palavra de Deus, foi ao contrário, foram curados. Aleluia. Então, nós podemos entender aqui que Deus, Ele faz da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer, aleluia, porque tudo está sob o seu controle. 2 Reis 13, e o verso 14, diz assim, aleluia. Está falando aqui do profeta Eliseu, o profeta que morreu doente, profeta que morreu da sua enfermidade. Diz assim, e Eliseu estava doente de enfermidade, que morreu. Só aqui a parte A. Então, irmãos, nós podemos ver que desde lá do passado dos profetas, aleluia, nós podemos ver que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Então, não podemos, tem muitos que querem fazer o que é para Deus fazer. Então não é assim, dessa forma. Devemos pedir orientação sim do Espírito Santo, orientação de Deus, orientação na palavra, para ver se verdadeiramente Deus quer fazer. Aleluia. Então podemos ver que aqui o profeta da sua enfermidade veio a falecer. E ao contrário disso, em 2 Reis também, no capítulo 5, verso de número 10, nós podemos ver que Deus curou. Todos nós conhecemos a história de Naamã, mas eu vou ler aqui para os irmãos entender que Deus é quem faz, Deus é que opera, Deus é que cura, Deus é que faz, aleluia, o milagre acontecer na nossa vida. Diz assim o versículo 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne sarará, será curada, ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome de Deus, do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e a lepra ficava limpo. Verso 12. Não sou porventura Naamã aqui dizendo, olha o orgulho do homem. Verso 12, diz assim, porventura Abaná e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, não me poderia eu me lavar e ficar purificado? E voltou-se e foi com muita indignação. E nós conhecemos a história, eu não vou ler toda aqui o versículo. Nós conhecemos a história que Naamã foi e foi curado, mergulhou 7 vezes e foi curado. Então podemos entender que Deus, irmãos, Ele faz com quem Ele quer, a hora que Ele quer, seja com quem for, aleluia, porque Ele é Deus, Ele é fiel. Aleluia. Temos exemplo aqui também, como diz na lição do apóstolo Paulo, tinha um espinho na carne, e isso a Bíblia vem dizer que era uma enfermidade. E Paulo, ele foi curado? Não. Ele até questionou 3 vezes, orou, buscou,
fez jejum, intercedeu, Deus, está doendo. Deus, tira de mim, arranca esse espinho, porque eu não aguento. E sabe o que Deus disse para ele? Olha, Paulo, apenas a minha graça te basta. Aleluia. Apenas a minha graça te basta. Timóteo também, ele fazia a obra de Deus enfermo. Gálatas capítulo 4 e o verso 13 ao 15. A Bíblia diz que ele tinha um problema estomacal, no estômago. E no versículo diz que às vezes ele ficava fraco por causa da doença e foi curado? Não. E Paulo sabia, porque aqui no versículo Paulo diz: olha, Timóteo, não toma apenas só água, mas toma um pouco de vinho que serve como remédio, para que melhore essa tua gastrite, esse teu problema estomacal. Então podemos ver, irmãos, que Deus faz a hora que quer, como quer, aleluia, porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, oh, aleluia. Paulo poderia muito bem dizer: olha, Timóteo, vem cá, aleluia, vem cá que eu vou orar agora por ti, e tu vai ser curado para a glória de Deus. Não, devemos entender, devemos ser, aleluia, que nem o apóstolo Paulo, ele diz na sua palavra: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Devemos, aleluia, entender a hora que Deus quer fazer o milagre e a hora que não quer, aleluia, porque o nosso Deus não é dominado pelo homem. O nosso Deus, Ele é um Deus todo-poderoso. Aleluia, glória a Deus. Paulo deixou também Trofimo doente em Mileto, também um dos seus colegas que fazia a obra de Deus, teve que parar em Mileto e deixá-lo, porque a enfermidade era grande, aleluia. Então podemos ver que o nosso Deus, aleluia, está no controle de todas as coisas. Devemos entender, irmãos, que Deus, Ele sabe todas as coisas, está no controle de todas as coisas. Às vezes, Deus coloca a enfermidade para que você não saia da casa dEle, para que você não pare de adorar, para que você não pare de exaltar, aleluia, o nome do Senhor, porque é enfermidade para a glória de Deus, aleluia. Aí eu lendo aqui sobre o apóstolo Paulo, desse espinho na sua carne, e veio a memória: se Deus tira o espinho, talvez Paulo não seria, talvez Paulo não continuaria a fazer. Então, irmão, ore a Deus, busque a Deus sim, mas faça como Paulo, ouça a voz de Deus, aleluia. Ouça a voz de Deus, porque Deus ainda fala aos corações, ainda fala à sua mente, ainda fala com o homem. Amém? Glória a Deus. Estou caminhando para encerrar. Subtópico número 3. Diz assim: não confundir doença com possessão malignas. Jesus confirmou à sua igreja. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. Mateus 10, 8, Marcos 16, 15 ao 20. É dever nosso usar a autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica. Por exemplo, para não expulsar demônio onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Segundo, entender que Jesus é Senhor e não servo.
Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. Aleluia. É maravilhoso, irmãos. É poderoso. Jesus, ele nos deu essa autoridade. Mas como eu venho falando, devemos consultar a Deus para certas atitudes, para que nós venhamos tomar e fazer da maneira certa, da maneira correta, da maneira que verdadeiramente Deus nos instrui, da maneira a qual o Espírito Santo nos manda a fazer. Aleluia! Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. Então há uma diferença de enfermidades e opressão. Há uma diferença. E a igreja, ela tem um dom para discernir. Eu louvo a Deus porque Deus, ele fez tudo conforme a sua vontade, o seu querer, tudo para que a igreja não venha a errar, tudo para que a igreja não venha a falhar. Deus fez, irmão, perfeito. Às vezes é nós que não sabemos manusear aquilo que Deus colocou em nossa mão. Às vezes somos nós que não sabemos fazer da vontade que o Espírito Santo, da vontade que o nosso Deus quer que nós façamos. É por isso que aqui no final diz, segundo o entender de Jesus, que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como e onde quer, de acordo com a sua vontade. Não é minha vontade, irmãos. Não é a vontade do evangelista Iax. Aleluia. Não é a vontade do nosso pastor. Mas é a vontade de Deus. E o que vemos nos dias de hoje, irmãos, é coisas abomináveis. Como eu falei ainda agora, querem usar Deus como um instrumento. Querem usar a Deus para fazer, para se engrandecer, mas não é dessa forma. É do jeito de Deus, é da vontade de Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo. E eu vejo que naquele grande dia tem muitos que vão pagar caro porque fizeram coisas que o Espírito Santo não mandou, disseram coisas que o Espírito Santo não mandou, aleluia, fizeram com as suas próprias vontades, com os seus próprios desejos, com os seus próprios querer, mas não é dessa forma. Saiamos daqui nesta noite entendendo que a cura é para hoje sim, é para os nossos dias sim, aleluia, mas devemos entender que é a plena vontade de Deus, é como Ele quer, do jeito que Ele quer, conforme Ele quer, irmãos, aleluia, é da vontade de Deus, glória a Deus. Estou encerrando. Síntese do tópico 3. Saber sobre a natureza das enfermidades, se são físicas ou espirituais, e ter o discernimento da vontade de Deus, são desafios atuais, né? Então o nosso síntese traz aqui para nós refletirmos, que devemos saber verdadeiramente qual é a natureza da enfermidade. Se é possessa ou se é enfermidade que um médico, que deve ser levado ao médico, que deve ser levado ao pronto-socorro. Não podemos generalizar, aleluia, todos que estão enfermos
está enfermo por causa pecou, por causa falhou. E tem muitos irmãos que têm esse pensamento. Nós saímos daqui nesta noite com um pensamento, aleluia, do nosso Deus, com o pensamento do Cristo, aleluia. Amém? Concluindo, precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Amém? Então a nossa conclusão diz muito claro o que eu venho falando ao decorrer da lição. Então precisamos entender que é o Senhor, que é o seu Espírito, aleluia, que faz todas as coisas, que opera milagres, que salva, que faz prodígios, faz maravilha, faz o cego enxergar, faz o coxo andar, faz o morto a levantar. E eu creio, irmão, porque isso é atual para nossas vidas. Amém? Próxima aula, dia 21, sábado, lição 21. Compromissados com a evangelização. Então, está aí a nossa próxima aula, que vai ser no sábado. Não perca, convide mais alguém para vir aprender da palavra de Deus. Amém? Desde já eu agradeço a minha oportunidade ao nosso pastor presidente, Abraham Robson Ferreira, nosso pastor local, pastor João Paulo Moreira, e os demais pastores que estão aqui, os irmãos aqui presentes. Que Deus abençoe a todos. Amém.